Não, eu entendo. Eu concordo com vocês. Eu não acho que o PT realmente tem algum interesse em resolver o problema. Até porque ele precisa de um país fraco para ser viável eleitoralmente falando, né? Muitas das narrativas que ele se apodera são narrativas sociais. Se a gente resolver os problemas sociais, acabou o propósito do PT, né? Basicamente. Eu entendo. Mas o que impede realmente o PT? O PT realmente esteve no poder mó tempão. O que impediu eles de fazerem as coisas, tipo a reindustrialização que eles tanto falam? Qual que foi a barreira? Foi uma barreira política de interesse deles? Eu acho que várias. Assim, eu acho que várias. Em primeiro lugar, a relação muito espúria e negativa que o PT estabeleceu com o sistema rentista brasileiro, com os bancos. Isso é uma coisa que não se pode também negar. Parte da esquerda é crítica em relação a isso e com razão. De fato, no governo petista, os bancos lucraram demais. Nunca houve uma tentativa de fornecer concorrência para isso, de quebrar o oligopólio bancário, nada disso. E isso implica em quê? Isso implica em juro alto, em condições de financiamento precárias, isso afeta tanto o setor de serviços quanto a indústria, obviamente. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato que a gente não pode esquecer... Você diz o segundo fato, só quero entender um pouco do primeiro. Por que o PT não comprou essa briga com os bancos? O que impediu ele? Quem que defendia os bancos? Esse quem que garantia o poder dos bancos? A primeira coisa, quando o PT assume o poder, quando ele vai para suas campanhas, ele vai com o dinheiro desses caras. As doações que os caras fazem ao PT são doações vultuosas. E você simplesmente não vai ser contrário a quem está lhe dando o dinheiro. É uma coisa básica. Se você tem um setor da economia que está na tua campanha, você quer sair qualquer coisa, ele está botando muita grana na tua campanha, então óbvio que você está preso a esses interesses. Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que faltou coragem ao PT de fazer certas coisas, até de fazer certas coisas do seu próprio programa de esquerda. Meio que o PT entrou numa certa conciliação para manter a sua força e foi para um outro caminho. E eles entenderam que não tinha que mexer nisso aí. E o que eles tentaram fazer aí para realizar o seu programa político foi basicamente entregar recursos à população mais pobre, né, criar o Bolsa Família, das migalhas, né? Exatamente. Eu diria mais do que migalhas, assim, foi um programa, é um programa importante, porque a situação, mas pro Estado é migalha, assim, tipo, sim, o budget não é resolutivo, não é um programa que resolve o problema. Mas posso fazer um parênteses? É que não foi só o Bolsa Família. Naquele período você teve, muito por conta do Proer e o Fernando Henrique arrumou o sistema financeiro brasileiro ali. E o PT viu uma grande bancarização, não foi total ainda, a gente ainda nem bancarizou a população brasileira toda, mas houve uma bancarização e houve uma abertura de crédito. Sim. E aí, como você teve boom das commodities, teve injeção de dinheiro no Brasil, se aumentou o poder de consumo aqui dentro e essas pessoas passaram a ter crédito. Aí houve aquela história que o Lula falava, a pessoa passaram a comer picanha, a pessoa trocou o jegue pra uma moto, e compra TV Vivão, E aí ele vê, e isso aconteceu. Então, além do Bolsa Família, houve esse processo que acompanhou. Houve para muitas pessoas, estava completamente miserável, entrei no Bolsa Família, passei a consumir. O problema é que, assim, aquilo era um... Bom, é que eu cortei teu raciocínio, deixa eu devolver. Eu só queria fazer esse parênteses, porque não foi só o Bolsa Família. Eu acho interessante o que você está falando, porque isso é algo que o PT fez com a ajuda dos bancos. Quem que ajudou esse crédito a vir? Quem que fez o meio de campo, né? Mas não é uma ajuda, isso é uma coisa sistêmica. O banco teria que ceder o crédito. O banco, na verdade... O banco tem interesse, né, de fazer isso. Inclusive porque ele cobrava juros bem extorsivos nessa época também. Sim, ele ganhou muito. Mas, assim, é natural, faz parte do processo econômico e o banco... Assim, o banco já faz muito pouco no Brasil. O banco, a coisa que ele menos quer fazer é emprestar dinheiro de verdade e correr risco no capitalismo real. O banco no Brasil adora cartão de débito e cobrar taxinha da galera, que eu vi, na real, que o banco gosta de fazer mesmo é isso. E ele fez um pouco disso, né? Um sistema super fechado, é um oligopólio bancário, mas era um processo. O lance, assim, toda a lição de casa que foi feita no governo Fernando Henrique, ela foi aproveitada pelos governos do PT. O primeiro governo Lula e até a metade do segundo governo Lula, ele surfou demais e foi um governo até a metade do segundo, até 2007, 2008, foi um governo liberal em termos econômicos. O que ele não foi é reformista. E essa é a grande dor. Porque o PT nunca acreditou nisso. Então não dava para cobrar deles um programa que eles não tinham. Porque esse é outro erro por exemplo, comentaristas econômicos
vamos dizer, liberais que escrevem na imprensa, que eles dão broncas. Ah, o PT não fez a reforma. Eles fazem O PT isso. não queria, o PT era contra essas reformas. Ele avisou que não faria essas reformas. O PT não fez privatizações, não tratou da questão da Previdência para valer, ele fez até a reforma do fator previdenciário, mas não fez uma reforma previdência aprofundada, não tratou de gastos públicos, não fez uma reforma trabalhista. Lógico, porque o Lula era publicamente contra essas coisas. Agora, se tivesse feito uma reforma e uma agenda de competitividade ali entre 2003 e 2010, o PT não teria saído do poder. É verdade. Ele não teria saído do poder. O PT teria ganho todas as eleições Se ali. tivesse reformado o país, ele nem deveria sair do poder, né? Mas o que aconteceu é que eu acho que o Lula... É que eu não queria terminar atrapalhar teu Não, raciocínio. eu ia falar, o segundo fator que eu ia levantar tem tudo a ver com o que você está dizendo, que é o seguinte, o PT buscou equalizar a condição socioeconômica do povo brasileiro através da expansão do crédito e do aumento do poder de consumo. Ao fazer isso, ele deixou de lado o problema principal que estava em jogo, que é a questão da produtividade do Brasil. Exato. Então, quando ele deixa esse problema, ele não ataca esse problema, ele passa a não atacar uma série de gargalos nacionais. Inclusive, ele condena Produtividade a população. baixa, situação trabalhista muito complicada e carregada. Então, nunca foi feita uma reforma trabalhista dura, efetivamente, que mudasse a relação de trabalho e que pudesse, portanto, entregar ao Brasil a competitividade necessária para disputar com os caras de fora. Então, isso não foi feito, porque não era do programa, da visão do PT fazer isso. Sim. E aí, os problemas de produtividade, os problemas de industrialização, os problemas de competitividade, eles foram relegados para um segundo plano. E o PT tentou equalizar a situação do povo através dessas medidas. Mas são medidas paliativas, e se viu que eram medidas paliativas. Sim. Então foi esse cluster de fatores. Inclusive, esse é o ponto principal, eu acho, do meu argumento aqui. Essas medidas, elas não tinham com nenhum propósito realmente engrandecer o país como nação ou como estrutura estatal. Muito pelo contrário. Qual que é a lógica de você oferecer dinheiro grátis para um monte de gente que você sabe que a produtividade é baixa e ainda não trabalhar para aumentar a produtividade, sabendo que, eventualmente, esse crédito, essa conta chega? Né? No começo, o crédito é maravilhoso, mas agora a gente tem metade da população endividada. Então, estrategicamente, politicamente falando, essa é uma estratégia plenamente eleitoral e egoísta. Não é um ponto positivo do governo Lula. Muito pelo contrário, é um ponto negativo. Ele deu cocaína para um mendigo. O mendigo teve overdose, entendeu? Foi isso que aconteceu.